Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, Cris! Cheguei. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Quanto tempo que a Feliz de gente estar não fala aqui. assim ao vivo? Muito chique, não? Muito chique. Que Quem bom. diria, né? Quem diria? É isso aí, quem diria? Aí a Janaína tá aí, tem um monte de gente legal acompanhando a gente. Olha lá, a gente que tem saudades da gente, né? Trabalhou com a gente bastante tempo. A Lu tá aí, a Tânia tá aí. Tem professores que acompanham a mentoria, então que eu estou vendo toda semana estão conosco, então isso é legal. E a ideia é que essas pessoas possam participar, né? Mandar mensagem Ótimo. para a gente, pergunta o que concorda, o que não concorda, porque afinal de contas, uma das coisas que a gente sabe da ciência é que não existe verdade absoluta. Então, podemos E é podemos conversar, que é a nossa ideia, né? isso mesmo. Vamos nessa. Legal, Vai ser muito Cris. Vai sim. Cris, para a gente começar, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, e depois eu me apresento um pouquinho também, porque certamente deve ter pessoas que chegam e que a gente não conhece, né? perfeito. Bom, eu sou Cristiane Tavolaro. Eu fiz física na década de 80 na PUC de São Paulo. Depois eu fiz física nuclear, lá na PUC mesmo. E como eu não saía de dentro da universidade, né? Quase dormindo lá, eu acabei, né, ficando muito integrada à universidade, tive a oportunidade de prestar concurso, passei a integrar, então, o corpo docente da universidade, né? Eu estou lá até hoje como professora de física. O curso de física não existe mais, mas então eu ministro aulas nos cursos de engenharias. Paralelamente, naquele momento, né, que eu estava saindo da universidade, eu fiz licenciatura também, eu fui convidada para trabalhar em escola de ensino médio e também nunca mais saí, né? Então, paralelamente, né, trabalhando na universidade e no ensino médio como professora de física. Num dado momento, na PUC, a gente sofreu problemas, inclusive estruturais, que não permitiram que a física nuclear continuasse, então eu tive que mudar de área lá dentro e passei a me interessar por ensino, né, por educação e especificamente ensino de física, que era a minha área. E aí a coisa foi, né, comecei a desenvolver material didático, equipamentos, novas tecnologias para o ensino de física. Por que para mim foi fundamental estar no ensino médio simultaneamente? Porque eu estava vendo as dificuldades lá no ensino médio, então eu trazia essas dificuldades para a universidade. Na universidade a gente podia tentar resolver essas dificuldades e da universidade eu levava para o ensino médio uma possível solução e aí essa troca para mim é fundamental, né? Na verdade é um dos pilares do meu trabalho, né? A troca entre o ensino básico e a universidade, né? E eu estou nesse trabalho há cerca de 36 anos, né? Claro que ao longo desses anos muita coisa mudou, inclusive né, na física, no ensino de física, e claro que existe hoje, então, uma tendência em informatizar todo o ensino de física, inclusive né, tecnologizar esse ensino ao máximo, né, porque é uma Uhum. tendência, é uma outra discussão. Né? Mas Sim. basicamente essa sou eu sou o meu trabalho. Legal, Cris. Eu acho que o que você trouxe é fundamental, porque eu tenho uma experiência também de trabalhos voluntários em outros lugares do Brasil, além do trabalho de gestora na Associação Cultura Franciscana e como mentora, a gente acaba conhecendo outras realidades. E eu vejo que esse casamento, essa parceria da universidade com a educação básica, ela é fundamental, né? Alguns setores conseguem fazer isso quando tem, por exemplo, às vezes
escolas que têm tanto a educação básica quanto a universidade, ou algumas redes públicas que conseguem fazer esse casamento, né? Mas muitas vezes está na mão do docente, né? Que é um pouco a sua experiência. Você acaba sendo essa ponte entre a educação básica e o ensino superior, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para a gente poder repensar as licenciaturas, repensar a formação dos professores, que é algo que também eu me dedico muito, que eu quero estudar muito, porque eu acho que a gente precisa avançar, mas num olhar para a prática, né? A prática tem que fazer sentido. Então, o que você faz quando você está na sala de aula, lá na educação básica, você está vivendo uma prática que você, e vice-versa, quando está na universidade, quer dizer, tem que olhar para essa prática e repensar essa prática, né? Então... Você tocou numa questão importantíssima, que é a formação do professor, né? A PUC, ela tem uma tradição em formação de professores, né? Tanto nas licenciaturas como na pós-graduação, e uma parte do meu trabalho lá foi justamente formação de professores, né? E isso que você está dizendo é muito importante. A licenciatura precisa mudar, é urgente, né? Urgente, urgentíssimo. Exato. Isso eu acho que em todas as áreas de conhecimento, né? Claro, claro. E penso que para essa mudança, os professores precisam ser ouvidos, né? Porque são eles que estão ali, né? Mas a gente sabe o quanto é resistente esse olhar, né? E por isso a mentoria é algo que me deixa muito feliz, assim, é um lado que me deixa muito feliz, porque é olhar para a prática, né? É alguém como nós, que vivemos tantos anos dentro da escola, poder ajudar essa moçada que está vindo, começando, né? E falando de nós, das nossas, do que deu certo, do que não deu, daquilo que a gente pensa, que eu penso nesse momento, porque daqui 2, 3 dias podem surgir outras coisas, eu vou pensar de outro jeito. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, a mentoria, o espaço de mentor, né, vai dando essa possibilidade, né? E no meu caso, eu me dedico mais do que a professores, a coordenadores e orientadores. Porque eu acho que esse é um público que fica muito solitário às vezes, sabe, Cris? Né? Imagino. No seu dia a dia, e tendo que ter respostas, e muitas vezes não se tem, né? Não. E acho que é isso, às vezes nem é necessário ter tantas respostas, o mais importante é ter perguntas, né? Que isso... Ó, a ciência aí, olha a ciência aí. Né? Porque isso faz a gente pensar. E aí, se vierem algumas respostas, ou algumas hipóteses, ou algumas ideias, a gente experimenta, né? Não existe um modelo definitivo, né, Ana? Isso. Então, essa já é a base para a ciência, não tem um modelo único, né? Eu acho que isso já é muito legal. Legal. E conta para mim um pouco, Cris, como é que você viveu no seu dia a dia, na prática, esse impacto? De repente, disseram para nós, fiquem em casa. Meu Deus, né? Para mim foi disruptivo, né? Porque assim, não só para mim, certamente para uma grande parte aí dos professores que a gente conhece, coordenadores, etc. A gente sai de casa às 6 horas da manhã e volta às 11 da noite, né? Uhum. Às vezes vai de uma escola para outra, às vezes fica o dia inteiro numa mesma escola, mas fazendo atividades diferentes. Um professor nessas condições pode dar o quê? 15, 16 aulas por dia, né? Uhum. Tem 30 alunos por sala de aula, com quantas pessoas ele convive diariamente? E, de repente, uau, cadê todo mundo? Né? E a gente ficou aqui isolado e numa expectativa muito grande, né? Eu não sei se você viveu essa sensação, mas, assim, para mim, naquele momento, a gente não tinha informações do que estava acontecendo. A gente não tinha informações claras sobre como era a propagação dessa doença. A gente não tinha informações claras do que era esse isolamento social e quanto tempo ele duraria, né? Então, eu me lembro, por exemplo,
que eu fiquei aqui uma semana, né? Começamos a trabalhar e tal, e aí eu escrevia para os coordenadores, lógico, né? E a gente vai voltar semana que vem, né? Quer dizer, eu estou falando aqui, mas é só essa semana. Semana que vem a gente já está voltando, é isso? Não foi assim, né? E, então, essa expectativa gerou insegurança, gerou angústia, mas, enfim, a gente está aqui, 6 meses. Exato. Né? E ela está acontecendo, tá? Demorou eu achar um espaço bacana, e todo mundo acho que passou por isso, né? Um espaço onde eu pudesse realmente conversar com os estudantes sem que houvesse interferências. Demorou para que eu me adaptasse ao melhor equipamento, ao melhor sinal de internet, enfim. Esse processo também levou aí umas 2 semanas. Por exemplo, meu filho me expulsou daqui, tá certo? Eu estava trabalhando aqui, ele falou uma hora para mim, olha, mãe, não vai dar, porque você dá risada, você dá aula dando risada, mãe, não dá. Ué, lógico, eu quero me divertir. Eu estou me divertindo. Então, lógico que eu dou risada. Você acha que eu dou aula o tempo todo séria? Não é assim que funciona, né? E ele estava trabalhando aqui do lado, ele falava para mim, não vai, não. Tinha que sair. Enfim, imagino que todos os professores passaram por essa situação também, né? Sim. Mas as aulas em si, acho que a gente vai conversar sobre isso, não foi tão complicado. Sim. Eu acho que nós, professores, né, vamos ao longo da nossa vida como professores, desenvolvendo essas habilidades também de sair das saias justas, né, dar um jeito, porque o que eu tenho visto dos professores, Cris, é assim, de modo geral, né, não posso falar de todos, porque eu não conheço todos, mas de modo geral, todo mundo se desdobrou para continuar dando aula. Porque, né? Não dá. Então, todo mundo quer que o seu aluno aprenda. Né? Então, olha, eu tenho, assim, vem água nos olhos, entendeu? Porque a gente conhece muito professor, né, Ana? Sim. Professor que trabalhou com a gente há não sei quantos anos atrás, professor que trabalha com a gente, ex-aluno que virou professor, né? Enfim, eu vi professor comprando lousa, eu vi professor comprando equipamentos de tecnologia, então um fone de ouvido melhor, um microfone melhor. Eu vi professor que tinha em casa um equipamento mais antigo, não tinha câmera, foi comprar câmera, certo? Eu vi professor comprando estruturas para poder posicionar a câmera de tal modo que o aluno pudesse vê-lo, etc, etc. Eu vi professor... São diferentes escolas, são diferentes realidades, Ana. Exato, essa é a questão. Tem escola que comprou pacote de ambiente virtual de aprendizagem, com trocentas ferramentas. Teve escola que comprou pacotes de conferências com alta segurança de dados. Teve escola que comprou aplicativo disso, aplicativo daquilo, não sei o que lá, e disponibilizou para os professores. Nenhuma escola pode fazer isso. Eu estou falando de uma particular, não estou falando da rede. Sim. E aí eu vi professor usando o espaço dele na nuvem para disponibilizar os alunos. Eu vi professor disponibilizando o e-mail dele, o zap dele. Exato. Correndo riscos. Que a gente sabe, né? Dados, né? Correndo risco que a gente trabalha, né? No caso do ensino básico, a gente trabalha com menores. Uma palavra mal colocada, esse professor é processado. Sim. Eu vi professores fazendo isso. E eu vi professores conversando entre si, em grupos, se ajudando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os professores justamente criaram grupos. Gente, vocês conhecem um aplicativo que faz isso? Sim. Dá uma dica aqui. Vocês conhecem? Como é que eu faço para levar o documento para lá e o aluno vai ter acesso, o documento vem para cá? Como eu faço? Exato. Como? Quer dizer, aconteceu uma coisa, Ana, que a gente fala há anos, né? Que é assim, a gente aprende fazendo. Exato. Ninguém foi fazendo isso. Não. E sabe o que eu senti na pele, Cris?
o que eu falava, né? Porque eu dizia assim, tanto para pais como para alunos, eu dizia assim, tem algo que acontece no cérebro da gente que dá um prazer imenso quando você aprende algo novo, algo significativo. E aí, nessa pandemia toda, eu também, porque a gente vai falar hoje ao longo no nosso bate-papo de coisas difíceis, mas também de outras possibilidades, né? De coisas que foram boas nesse período. E você já trouxe alguns exemplos aí. E no meu caso, eu comecei a produzir muito mais, porque a mentoria já está há mais de um ano. Mas aí eu comecei a produzir e me deu um dia na telha de falar, eu vou fazer um blog. Porque é muita coragem para mim abrir um blog, porque essa coisa de eu também superar uma coisa de não poder errar, de ser muito certinho, de ser muito, né? Enfim, eu falei, não, eu vou abrir um blog. E eu fiz sozinha, porque eu fui atrás de um blog a princípio gratuito, depois eu até paguei um valor, mas eu não paguei para ninguém montar. Eu montei sozinha. E tem lá o nome, a imagem e tal. Quando ele entrou no ar, é uma bacana, não é? É muito legal. Eu falei, eu aprendi. Eu consegui. Né? Não é isso, eu acho que é isso que os alunos, que a gente diz para os alunos, mas que eles vivenciam isso, né? Em algum momento, quando eles realmente dá o insight, né? E acho que muitos professores viveram isso nesse período, né, Cris? Exatamente. A gente está derrubando o mito, né? Porque, assim, existe um mito, né, de que o professor está desatualizado, o professor não quer fazer nada, né? O professor está lá, ele vai lá dar a aulinha dele, acabou, né? Não é tão simples assim, né? Eu acho que existe uma grande gama de professores que pode estar meio atrapalhado, meio perdido, mas está disponível para aprender coisas novas. E a pandemia foi uma super oportunidade. Sim. Uma super oportunidade. Eu, assim, dos professores que eu consegui conversar e tenho conversado esse tempo todo, eu só tenho, sabe, elogios para fazer, parabenizar, porque realmente o esforço foi muito grande. A gente agora estabilizou um pouco, né? Quer dizer, está todo mundo já bastante acostumado. Claro que ainda dá para procurar coisas novas, mas no primeiro momento foi desesperador, né? Por quê? Porque, veja bem, a gente tem uma certa autonomia. Claro. Existia uma insegurança no sentido, mas e o que a escola vai me pedir? A escola vai gostar disso que eu estou fazendo? Como é que eu tenho que fazer? A escola vai me dizer o que fazer? Se a escola me disser o que fazer, eu faço. Mas e se ela não disser? Como é que eu faço? Né? Enfim, foram muitos os movimentos. Né? A gente vai ficar aqui a noite inteira falando de todas as possibilidades que aconteceram aí. E foram muitas. Muito. Né? Por exemplo, parece tão simples, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Gente, o Moodle, por exemplo, ele tem tantas possibilidades que você tem curso de Moodle, você fica meses fazendo curso de Moodle para aprender todas as ferramentas. A gente está aprendendo até agora. Eu estou aprendendo. Tem um monte de coisa que eu estou aprendendo no Moodle ainda, de ferramentas, né, de aquisição de dados do que os alunos fizeram. Enfim, tem muitas ferramentas lá dentro que eu ainda estou aprendendo. Enfim, nesse aspecto eu só tenho, assim, parabenizar e me dar água no olho mesmo, quando eu penso no esforço que esses professores fizeram. As pessoas não têm essa noção. Quem está fora da escola não tem a noção do que foi e do que está sendo. Sim, né? Porque não tem como, né? E mudou toda a forma de correção, de avaliação. Né? A gente gasta muito mais tempo nesse processo agora. A gente pode falar depois, inclusive. Exato. E é interessante que as coisas, lógico, vai se adaptando, né? Como seres humanos, a gente precisa também de um tempo para que isso vá se transformando, né? Então, num primeiro momento, o que eu observei? Uma tentativa de levar para as aulas remotas exatamente a mesma coisa que a gente fazia nas aulas presenciais, né? Porque é o que você
Você tem que experimentar. É a segurança, né? E como é uma coisa que toma todo mundo e não é uma determinação nem minha, nem sua, eu fui sentindo que as pessoas foram ficando mais soltas para experimentar, né? Sim. E aí eu acho que é a oportunidade das metodologias agora realmente se reinventarem, né? Porque as pessoas experimentam. Ah, isso aqui dava certo antes, agora não dá mais. E parece que os alunos também acolhem isso de um outro jeito, né? Eu acho que os alunos, de maneira geral, estão reconhecendo o esforço dos professores, né? As, as novidades, né? As tentativas de fazer coisas diferentes, que nem sempre dão certo, mas a gente ouve dos alunos, não, valeu, continua, professor, tenta de novo, vamos lá. A gente ouve isso, né? Porque às vezes não dá mesmo. Às vezes não dá. E alguém colocou uma mensagem para nós aqui, deixa eu ver. Adriana colocou, Adriana é coordenadora, colocou, e os alunos ficam felizes quando sabem que o professor também está buscando respostas, isso aproxima o professor do aluno. Sem dúvida. É o que a gente estava comentando antes, né? Quer dizer, ou melhor, não cheguei a comentar, mas queria comentar. Tem uma coisa que foi impactante para todo mundo, né? Certamente, que é a questão do relacionamento, do olho no olho, que é uma coisa que o professor adora, né? Olho no olho. Olhando para o meu aluno, eu sei se ele está entendendo, se ele não está entendendo. A gente não tem mais esse olho no olho. Então, essa aproximação agora, ela tem que acontecer de um jeito diferente, né? Sim. Eu queria, Ana, falar um pouquinho, né? Me desculpa, porque eu sei que eu estou olhando no relógio aqui, já foi. Você vê como é? Já foi. O laboratório, né? Porque acho que é muito específico de ciência. Eu acho que a gente pode aí ajudar os professores que estão com essa angústia do laboratório, né? Eu vi, assim, muitos movimentos em relação ao laboratório, eu mesma, né? Então, por acaso, eu tenho muito equipamento em casa. São 35 anos, sabe, juntando tralha. Então, a gente acaba tendo muita coisa em casa. A minha cozinha virou laboratório, então eu filmo os experimentos. Né? É claro que existem diferentes metodologias para se fazer um laboratório de física, por exemplo, acontecer. Mas, enfim, eu estou filmando os experimentos. Existem perdas e ganhos nesse processo. Sim. A perda é, óbvio, né? O aluno não vai mexer. Eu vou mexer. Ele perde... Né? Ele não, ou melhor, ele não vai adquirir essa habilidade, né, de fazer uma medição, né, de saber posicionar as coisas para chegar a um determinado resultado, enfim, é uma perda. Por outro lado, e aí, se de repente algum professor depois quiser entrar em contato para conversar, as ferramentas de análise de imagens que existem disponíveis na internet são fantásticas. A gente consegue mostrar nesses vídeos coisas que a olho nu a gente não vê. Tem um ganho fantástico aí. Ah, mas por que você não usava isso antes no presencial? Claro que dá para usar no presencial. Mas, de repente, no presencial, a gente queria outras habilidades. Tá. E agora, com a pandemia, já que a gente não pode fazer tal coisa... Então, bom, vamos lá desenvolver outras habilidades. Sim. Por exemplo, essa análise mais detalhada, mais minuciosa, quadro a quadro, de um experimento. Sim. São ferramentas incríveis. Claro que a gente faz com que esse estudante adquira outras habilidades. São outras, totalmente diferentes. Sim. Por outro lado, tem um aspecto importante aí, que é o seguinte... Como é que vai ser o futuro? Exato. Né? Como é que nós vamos voltar? Esse cidadão que vai entrar aí, né, no mercado de trabalho daqui a 10 anos, daqui 15 anos, sei lá, né? O que ele vai fazer? Será que ele vai ficar mesmo, né, manuseando as coisas? A tendência é a gente trabalhar com inteligência artificial, ciência de dados, análise de dados. Sim. Então, a gente precisa urgentemente levar para a escola ferramentas de análise de dados. Sim. Isso dentro de ciências, não estou falando de física, não, dentro de ciências e matemática. Sim. Né? Essa, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa. Porque aí eu embarquei nisso e
Vamos trabalhar com dados. Sim. Né? Porque é todo desenvolver todas as habilidades de análise, comparação, crítica, porque ajuda não só, nós estamos falando de ciências, né? Mas, por exemplo, quando eu começo a olhar, eu acho que já tinha um movimento, mas não pensando nos dados, né? Mas já vinha um movimento de fazer esse aluno olhar de uma maneira crítica, entender o que tem por trás disso, né? É que agora, como existe toda essa inteligência artificial que consegue trazer um volume imenso, né? Isso é o poder econômico também, né? No futuro, esse é o poder econômico. Quem consegue lidar com toda essa gama de informações, né? Então, eu concordo com você. Isso precisa estar dentro da sala de aula, né? A gente tem que pensar nesse retorno que também não vai ser nem o que temos hoje e nem o que tínhamos, né? Porque é parcelado, é dividido, é aos poucos, é sei lá o quê, né? Como sempre, teremos que fazer escolhas, né, Ana? E toda vez que a gente faz escolhas, alguma coisa a gente perde. Uhum. Exatamente. Alguma coisa a gente perde. Né? Nessa parafernália toda que a gente está aí, eu vejo muitos ganhos. Eu acho que o professor ganhou muito. Uhum. O professor ganhou visibilidade, o professor ganhou confiança. O professor é o verdadeiro herói. Falando em educação, o professor é o verdadeiro herói desse processo. Quando eu falo professor, desculpa, eu estou generalizando, é claro que tem aí toda a coordenação. Os educadores, claro. Educadores, né? É que o professor está ali, né? Claro. Junto com o aluno, né? Mas o professor, o educador, é o herói. Isso. Tá certo? Derrubamos mais um mito, né? Faço questão de falar aqui. Derrubamos mais um mito, né? Uhum. Aquele mito que diz assim, que o aluno é nativo digital. Mas eles sabem tudo de internet, eles sabem tudo de computador, eles dão de 20-0 na gente. Por isso que às vezes o professor tem medo, né? Porque, nossa, o aluno vai ver isso aqui que eu estou fazendo, ele sabe fazer muito melhor que eu. Será? Será? Exatamente. Exatamente. Olha, eu vi coisas, assim, sabe? Gente, olha, escreva no caderno, né? Então você faz a resolução do exercício no caderno, aí você fotografa, depois você transforma em PDF e leva para a nuvem. Tudo bem? Transformar em quê? Não, professora, transformar em quê? Eu não entendi o negócio nisso. Porque ele sabe jogar na internet, ele sabe usar a rede social. Cadê o nativo digital? Estou procurando até agora. Eles são muito rápidos, sem dúvida. Eles têm uma visualização da tela mais rápida que a gente. Tudo bem. Mas rapidamente, de uma coisa para outra, né? Isso é um ganho, mas também é uma perda. Porque, e na hora que eu tenho que focar uma atenção por um tempo prolongado em algo, né? Então, eu acho que isso que você está trazendo, Cris, é importante, porque isso, para nós, educadores, é elemento para trabalhar com esse jovem, né? Eu preciso ter isso, saber dessas particularidades para pensar o meu planejamento, para poder atingir essa menina de uma maneira mais eficiente, né? A Tânia mandou mensagem para nós aqui, ó. Além de utilizar a análise de dados, também foi uma oportunidade de ensinar os estudantes a usar as tecnologias. É isso mesmo que a gente está conversando, né? Porque e aí já falamos exatamente para a Tânia. Tânia, quando é que a gente vai começar a usar calculadora? Faz sentido. A gente está em 2020, estamos falando de inteligência artificial e a gente não pode usar calculadora numa avaliação. Faz sentido isso? Exato. E você sabe, Cris, que essa coisa da avaliação surgiram discussões muito interessantes que eu andei acompanhando nesse período. Por exemplo, ao invés de nós pensarmos exatamente e avançarmos em termos de avaliação, para que eu possa criar uma estratégia, para que realmente eu consiga perceber
o quanto esse aluno aprendeu ou não, desafiando para uma questão avançada, para uma questão diferente? Não. Muita gente estava preocupada em como vigiar o aluno na hora da avaliação. Quer dizer, a gente ainda, né? Então é muito legal porque a gente está assim, nós educadores do planeta, com um pé na frente e outro atrás, né? Como então, mas essa é uma variável que é independente, né, Ana? Porque assim, a gente não tem como interferir nisso. Por quê? Porque existe um negócio que chama vestibular. Exato. No vestibular, esse menino não vai poder usar calculadora, ele não vai poder ter colaboração, ele não pode ter criatividade, ele não pode usar nenhuma dessas habilidades que a gente quer tanto, né, trabalhar com esses estudantes. No vestibular, não preciso falar. E então, não depende da gente. Sim. Como você falou no início, né? O professor precisa ser ouvido. Se o professor for ouvido, o vestibular muda. Claro. Muda todo esse processo e aí a coisa anda. Sim, não só muda o vestibular, como muda a evasão dos primeiros anos da universidade, que às vezes o menino, né, foi lá, deu conta, passou no vestibular, entrou na faculdade de engenharia, por exemplo, e desiste, porque ele não dá conta, né? Porque há um degrau imenso, né, um buraco entre a universidade e a educação básica, né? Sem entrar em questão de quem está fazendo certo, que aí a gente iria para outro aprofundar. Nem por aí, mas porque não há um diálogo, não há uma troca, né? E então, com certeza, isso é uma das questões. E você, quando você trouxe a questão do laboratório, foi até a pergunta de uma professora, né? Porque ela... para ela, a questão dos alunos poderem fazer os experimentos, aquilo é tão importante que ela fica sempre pensando, né? Que desafios ela pode... Porque existem coisas que você pode lançar para o aluno como desafio, né? Sim. Para que ele possa construir, para que ele possa fazer o experimento, né? Sim. Então, com cuidado, com segurança e tudo mais, né? Sem dúvida. Eu concordo com essa professora. Realmente, o aluno poder mexer no equipamento, realizar o experimento, colher dados ali e observar problemas que o equipamento apresenta, que vão interferir no resultado, fundamental. Mas não significa que a gente tenha que abortar o laboratório, né? Neste momento, um momento de, né, isolamento social. Ele tem que continuar assim, só que aí a gente tem que fazer outras abordagens, sem dúvida alguma. Dá para ter ganhos, mas não sem dor, né? Não sem angústia. É fazendo testes, é usando, né, ferramentas diferentes, até que uma hora você fala, nossa, agora está redondinho, agora desce redondo, né? Sim. E aí a coisa vai. Eu espero que a gente não fique muito mais tempo nesse isolamento. Porém, eu espero também que essa aprendizagem toda, ela realmente aconteça no presencial também, que a gente possa levar esses ganhos para o presencial também. É uma esperança minha. Legal, legal. E, Cris, eu tenho, ultimamente, falado muito com os professores, até da rede, da ACF, eu tenho chamado os professores junto com as coordenadoras para a gente ajudar também a lidar com esse momento, né? Que é de muito trabalho, né? Então, a sensação que esses professores têm, e muitas vezes não é uma sensação, é um dado real, né? De que trabalham muito mais, né? E trabalham dentro do mesmo espaço, então acorda, fica e dorme dentro do mesmo espaço, né? Precisam criar todas essas estratégias de se organizar junto à família, porque não está nesse isolamento físico sozinho, tá, o marido está junto, o filho está junto, ou tem mais do que um filho, enfim. E a gente vem trabalhando muito as questões emocionais, né? Você também tem observado isso tanto com seus colegas quanto com os alunos? Sem dúvida, principalmente na escola básica, né? Na universidade
a gente é mais difícil, digamos, organizar esses momentos de troca, né? O professor universitário é muito mais autônomo, ele se vira, ele se vai atrás e vamos que vamos. No ensino básico, sem dúvida alguma, né? As escolas que eu conheço, que eu tenho conversado com os professores, todos estão elaborando momentos, né, de partilha de angústias, de terapias, né, aqui como a gente está fazendo, né, de trocar essas angústias todas. Para os estudantes, esses momentos também estão acontecendo, né, eles são organizados por exemplo, orientadores educacionais, mas muitas vezes com professores junto, né, aqueles que podem, para discutir essas situações mesmo. Olha, não é que eu não quero ligar a câmera, professor, é que a minha casa é uma bagunça, tá certo? Não vou ligar a câmera para mostrar essa bagunça toda, né? Então, a gente ouve coisas assim, né? Sim. Precisa abrir esse espaço para eles, né? Porque existe essa cobrança, né? Você precisa abrir a câmera, você precisa abrir o microfone, né? Porque senão você vai ficar com falta, cuidado, nananana, tá? E aí a gente vê aquele aluno, né? Que liga a câmera e faz, né? Aquela coisa assim. Exato. A câmera tá... Cadê você? Eu tô aqui, professora, só tô minha mão aqui. Muito bom. E aí, como é que faz? Muito bom. Uma vez eu fiz uma reunião pelo Teams, do Outlook, e achei ótimo, porque eu descobri que você pode mudar o fundo, né? Você pode pôr o fundo fictício. Porque uma coisa estava meio caótico. Eu fiz aqui no meu quarto, eu fiz um espaço para eu trabalhar, mas aquele dia a coisa estava pegando. Então eu cliquei. Isso é uma coisa legal que a gente aprende também. Tem mais uma pessoa aqui que mandou mensagem pra gente. Recado, deixa eu ver. Esse tablet, ó. O Felipe. Compreendo a necessidade dos laboratórios e do ensino na prática, mas há muitas ferramentas para simulação. Os simuladores ajudam nesse processo? Qual o investimento e preparo dos professores? Então, da minha experiência, né? Eu sempre usei os simuladores, mesmo nas aulas teóricas, e eu conheço muitos professores que sempre buscaram esses simuladores, não para aula de laboratório, para aula de teoria mesmo. O professor está substituindo o laboratório pelo simulador? Ótimo, ótimo. Não tem problema algum, né? Desde que ele consiga fazer um paralelo entre o que está acontecendo ali no simulador, que muitas vezes não, ele é um modelo teórico, é sempre um modelo, nunca é a realidade, né? É claro que a gente está sempre buscando simuladores que mais se aproximem do modelo que a gente considera a realidade e faça esse paralelo com os alunos, né? Isso é fundamental, mas formação para isso, a licenciatura precisaria dar conta disso, né? Os professores que já estão aí trilhando há muitos anos, estão usando esses simuladores aos pouquinhos e a gente vai trocando, né? Mostra um, mostra outro, olha, eu descobri esse daqui, olha que legal, né? A gente troca o tempo todo, precisa ter essa troca. O professor, como a gente estava comentando aqui, ele não pode ter medo de errar, o professor não pode ter vergonha de falar que ele não sabe tudo, né? O professor não pode ter vergonha de dizer que está procurando uma coisa que ele nem sabe se existe. O professor não tem que saber tudo. Exato. Não é? Com certeza. E nem coordenador, e nem orientador, né? Porque coordenador de ensino médio, de Fundamental 2, sofre, né? Porque tem que tirar de dentro de si a ideia de que, como ele é pedagogo na sua grande maioria, ele não sabe física. Ele é pedagogo. Então ele chega para a Cristiane, que é a professora de física da escola dele, e diz: Cristiane, eu não sei física, eu sou pedagogo. O que você acha? Como que nós podemos juntos? Porque eu sou um pedagogo especialista em
didáticas, metodologias, parará, parará. E você, naquilo que você é o professor, né? Então, eu acho também que esse é algo que tem que se quebrar, que as pessoas têm que se soltar, né? Sim. E discutir as coisas mais coletivamente. Você sabe que pela mentoria, nós lançamos 2 e-books gratuitos. Um para falar sobre o retorno e sobre os cuidados emocionais que a gente tem que ter com as pessoas. Porque as pessoas precisam de acolhimento, precisam de apoio. E o segundo, a ideia é, vamos montar o planejamento do retorno coletivamente. Entendeu? Sim. Então, a gente ofereceu lá umas ferramentas de design thinking para os coordenadores, para que eles possam criar situações coletivas, mesmo virtuais, com seus professores, para a gente pensar como é que a gente vai organizar isso, porque ninguém... Então, eu acho que assim, a pandemia, Cris, como ela vem com uma coisa de que a gente não sabe como vai ser o futuro, né? A gente tem ideias, ela acabou deixando as pessoas mais livres. Sem dúvida. Porque eu não tenho como bater o martelo, eu tenho ideias. E aí, menos medo. Né? Ó, o Felipe colocou de novo aqui, ó. Atualmente eu resido em Nova York e aqui há um uso excessivo de simuladores. Inúmeros, por sinal. Meu sentimento é que interferem um pouco na visão do todo, na análise do problema. Traçar paralelo. Eu concordo. Até porque existem qualidades muito diferentes de simuladores. Esse é um assunto bastante complexo, né? Eu já parei para estudar simuladores especificamente. O simulador, como o nome está dizendo, o que ele é? Ele é um programa que tenta copiar o modelo de realidade que a gente tem. E veja, não é copiar a realidade, é copiar o modelo de realidade. Portanto, o simulador é limitado. Ele é errado por definição. Né? Talvez seja mais ou menos isso que ele esteja ressaltando aí. Então, eu jamais abandonaria o laboratório propriamente dito, o real, a realidade, a modelagem daquilo que a gente está vendo. Mas é inegável que o simulador é uma ferramenta. Tá. É inegável. Ele é uma ferramenta. E nesse momento, ele acabou sendo uma ferramenta muito importante. Né? Principalmente para o professor, que, por exemplo, não tem equipamentos em casa para filmar. Tem escolas, algumas escolas que disponibilizaram o laboratório, enfim. Então, o professor vai lá, ele tem um estúdio para filmar esse experimento. Tem escolas que estão fazendo isso. Sim. Mas quanta? Dá para contar em metade de um dedo. Né? Se a gente pensar em Brasil, sei lá, nem isso. Né? Não. Em Brasil tem escola que não tem nem laboratório. Tá bom. Que é triste. Então, o simulador, ele acabou se transformando. É um recurso importantíssimo nesse momento. No presencial, o que eu faço com o simulador? Eu faço esse paralelo. Legal. Gosto desse paralelo. Né? Quer dizer, existe um modelo e olha a realidade. Né? Vamos comparar agora o que está acontecendo. Fora erros conceituais que existem nos simuladores. Quer dizer, o professor, e aí que eu falo, né, da angústia, o professor ele tem que estudar. Tem. O professor tem que estudar. Exato. Não é simplesmente assim, me indicaram esse simulador, vou usar. Pá, a aula é amanhã, então vou usar amanhã. Cara, não é assim. Tem que sentar, você tem que estudar aquele simulador, para ver se ele está dentro do teu objetivo. Qual é o teu objetivo com essa aula final? O que você quer mostrar? Só porque alguém falou que o simulador é legal, você vai usar? É assim. Exatamente. Todas as ferramentas, elas exigem um tempo de depuração e um tempo de apropriação. O professor tem que dominar a ferramenta. Né? E foi isso que eu vi ao longo aí desses meses. Né? Os professores realmente dominando as ferramentas. Se atrapalhando, gastando energia, né? Tempo, tanto tempo para estudar esse material todo, mas sai, acontece. Né?
Eu gosto de simulador. Legal. Se puder conversar comigo, Não, ele colocou lá, ó, perfeito, concordo. O Felipe respondeu, perfeito, concordo. Muito legal, muito legal. Cris, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Pensando que a gente tem aqui acompanhando a gente várias professoras de educação básica, né? Principalmente das séries também iniciais ali, que trabalham mais com a ciência, não tanto com a física, mas com a ciência de modo geral. Mas a gente sabe que existem aí esses conteúdos da própria física que estão já lá no fundamental, lógico, na possibilidade do aluno, mas estão lá. O que eu queria te perguntar é, você teria algo para sugerir para essa professora quando ela diz assim, puxa, eu fiquei tão empolgada com as coisas que elas estão falando, que eu queria poder ler algumas coisas, ou seguir alguém, ou acompanhar alguns sites. Você teria alguma coisa que você poderia sugerir? Existem, eu posso depois passar para você, você manda para esses professores. Existem vários sites, né, que permitem que o professor, inclusive, converse, né, com as pessoas que estão propondo atividades à distância, né? Sem dúvida existe. O que que eu penso para essas séries iniciais, né, em termos de ciência? Essas séries iniciais, elas trabalham no concreto, né? Nossa, é o primeiro momento, é o momento de deslumbramento, e a gente não pode, de jeito nenhum, perder esse momento de deslumbramento do estudante em relação à ciência. É difícil, é complicado, mas se o aluno puder fazer coisinhas em casa, montar experimentozinhos, claro, né, tem toda a questão da segurança, etc, etc, mas vale a pena. Porque quando ele é diferente do ensino médio, que a gente está filmando o experimento e analisando, ou então usando o simulador. É outro momento, é outra cognição, né? O Fundamental 1 e mesmo o comecinho do Fundamental 2 é um momento de deslumbramento, tem que acontecer ali na mão dele, né? Ele tem que pegar. Isso é sensacional, né? É difícil, eu concordo que é difícil, mas... É estimular todo esse espírito da ciência, né? Investigativo, essa coisa que a criança tem, né? Essa curiosidade que ela tem inata, né? Mas para a gente instigar, né? Porque precisamos de cientistas, precisamos de pesquisadores, né? Eu não sei nem se a gente precisa de cientistas, a gente precisa de cidadãos que conheçam ciência. E que questionem. E que, portanto, questionem e que saibam fazer escolhas decorrentes desses conhecimentos todos. Sim, sim. Né? E isso a gente viu muito, né? Com certeza, nesse período agora de pandemia, quando as pessoas começam no dia a dia a trocar informações, você percebe que às vezes as pessoas estão falando de algo que tão óbvio, né? Que não poderia falar, porque assim, é uma coisa do conhecimento, de algo que já foi vivido, né? Mas parece que fica distante, né? Aquilo parece que eu aprendi na escola em algum momento, ou não aprendi, ou ficou como um conhecimento acadêmico, que eu não consigo trazer para a realidade, aí eu escuto uma notícia, aquilo tem que me causar uma estranheza, né? Por exemplo. Então, aquilo me causa uma estranheza para eu dizer, epa, acho que tem alguma coisa aí, né? E eu acho que essa é uma contribuição da escola, né? Exatamente, né? E o ensino fundamental, então, o ensino de ciências, ele precisa justamente, né, deslumbrar essa criança para que ela mantenha, né, para que ela tenha sempre essa curiosidade, e quando chega lá, a minha vez, né, no ensino médio, ou lá no ensino superior, aí eu consigo, né, chegar no ápice, né, porque é muito difícil a gente motivar um aluno que não teve esse deslumbramento. Né? É muito difícil. Então, é mais uma coisa importante para nós, educadores do início da escolarização, né? Pensar nisso na hora de organizar. Sim, não é fácil, não. Não é não, mas eu acho que é necessário, a gente tem que pensar nisso, né? Isso tem que fazer parte da nossa preocupação, né?
E uma coisa que você falou no começo, só mais um pouquinho. Uma coisa que você falou quando a gente estava conversando aqui sobre os professores, né? Não é o professor, é o ser humano. Quando o ser humano percebe que aprendeu, Nossa, é demais. quando ele cria, quando a coisa acontece, fui eu que fiz, Uhum. ele aprendeu. Sim, exatamente. Que é o tal do fazer, né? Fazer, né? Quer dizer, a gente está tentando retomar tudo isso dentro da escola, né? O hands-on é fazer, aprender fazendo, construindo. A gente não sabe até onde vai isso, né? Quando a gente começa a discutir inteligência artificial, complica bastante, mas a gente tem que, pelo menos na escola, passar por esse processo, né? Que é uma tentativa de manter essa curiosidade, esse deslumbramento pelo aprender. Isso, Pelo aprender. exatamente. Nossa, demais, Cris. Não é nem pela ciência, aprender qualquer coisa. Muito bom. Cris, a gente tem pouquíssimo tempo. Ai, que delícia. Não te falei? Eu avisei que isso aqui era assim, ó, boa. E as pessoas já colocaram lá, precisa ter live parte 2. Adoro. É muito bom. É por isso que agora eu faço toda semana, viu? Eu faço toda semana por quê? Porque acaba uma, eu já quero a outra, eu já tô animada. Não deixa de ser uma terapia isso aqui, né? Experiências de vida, né? Isso é experiência de vida. Exato. Sabe? E é muito legal porque tem pessoas que acompanham e que depois dão a devolutiva, sabe? Porque, de certa forma, as pessoas se sentem junto com a gente, assim. É como se a gente tivesse todo mundo no mesmo espaço. É muito legal. E eu estou amando e fiquei muito, muito feliz quando você aceitou meu convite, né? Que eu tenho o maior respeito pela professora Cristiane, pela coordenadora, eu sei de todo o seu percurso, tenho o maior respeito. E aí eu falei, puxa, quando a Cris aceitou, eu falei, que legal. Porque eu acho que é isso, é poder abrir para que as pessoas possam nos ouvir, enfim, depois, se alguém quiser alguma informação, pode colocar lá, que eu vou encaminhar para você, né? Porque lá no post da mentoria tem lá o seu endereço na rede social, então é só entrar em contato, enfim, muito legal. É bom lembrar que eu trabalho numa universidade comunitária, né? Ou seja, não é o objetivo da universidade produzir o conhecimento e fechar o conhecimento, ele é só nosso, não vai, ninguém vai ver o conhecimento. Certo? Ao contrário, a universidade, ela produz conhecimento para que as pessoas aproveitem isso. Então não faz sentido algum eu guardar as coisas que eu sei para mim, eu quero contar para quem eu puder ajudar. Maravilha. Obrigada, Cris. Você quer falar mais alguma coisinha para encerrar? Que nós temos 1 minuto. Tranquilo? Muito obrigada por essa oportunidade. Adorei, né? Adorei saber que as pessoas estão preocupadas com essas questões todas, né? Adorei ver aí professores, né? Com quem eu trabalhei em algum momento, né? Que estão prestigiando. Nossa, maravilhoso, né? Acaba acendendo aqui umas luzinhas, né? De tantas coisas, de tantas emoções que a gente viveu juntos. Sensacional, muito bem. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela sua iniciativa, né? Uma iniciativa incrível, né? De abrir esse espaço para as pessoas conversarem. Na educação. Obrigado, Cris. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Beijo para todos.